que eu vou falar tem como título As Características da Fé de Abraão. Nós vamos conhecer as características da fé de Abraão e vamos somar com a nossa. Estamos chegando, estamos igual, precisa melhorar. A gente vai ver dentro dessa mensagem como está a nossa fé. Se fizermos uma revisão, quando fizermos uma revisão a respeito da fé de Abraão, aí nós vamos ver, aí vamos analisar a nossa, como é que está. Está boa, precisa melhorar, está mais ou menos. A gente vê no decorrer da mensagem. Mas eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia. Vamos abrir a nossa palavra de Deus lá em Gálatas 3. Amém? Amém. 3, do 6 a 9. Então vamos mais uma vez pedir que o Espírito Santo venha falar conosco. Maravilhoso Deus e Pai, que no mais alto Deus habita, aqui estamos nós, pequenos como crianças, que viemos aprender, que queremos te ouvir, que pedimos que teu Espírito Santo nos fale a cada um de nós nesse momento. Amém. Nós somos apenas instrumento e a tua palavra que vai nos falar. Então que nós possamos refletir sobre a nossa vida de fé. Se estamos tendo uma fé como a de Abraão ou se precisamos melhorar. Então que o Senhor fale a nós, a cada um individualmente nesta manhã. Estivemos essas bênçãos com a certeza que teu Espírito Santo está conosco e que vai falar a cada coração de acordo com o desejo que cada um tem. Te oro nessas bênçãos, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Gálatas 3, do 6 a 9. Tem um voluntário que gostaria de ler? Tem não? Assim, e é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Deste modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Amém. Amém. Amém? Então, e aí vocês se sentem abençoados como o crente de Abraão? Sim. Amém, né? Nós, como cristãos, devemos nos sentir abençoados como crente de Abraão. Paulo, em sua visão de salvação pela graça, cita o exemplo de Abraão como um modelo de fé. E além disso, ele afirma: os que têm fé é que são filhos de Abraão. Amém? Amém. Então, os que têm fé é que são filhos de Abraão. Isso implica dizer que os filhos de Abraão devem ter fé semelhante à de Abraão. A história de Abraão relata características de sua fé em Deus. Então, como eu posso desenvolver a minha fé, demonstrar a minha fé? Como é que eu vou poder demonstrar a minha fé a Deus? E isso Abraão ele demonstrou. Como? Obedecendo. Abraão tinha obediência. Seja qual fosse o pedido que Deus fizesse a Abraão, ele confiava e ele dizia sim. E a gente vai ver isso lá em Gênesis. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Gênesis 12. Agora aqui começa o momento em que a fé de Abraão é provada. Em que Abraão, Deus faz o pedido a ele e vamos ver o que Abraão faz. Se Abraão obedece ou não. Diz que para ter fé precisava ser obediente. E Deus lhe faz um pedido que aos nossos olhos, para muitas pessoas não é muito bom. Mas vamos ver o que Deus pediu e como Abraão reagiu. No capítulo 12, do verso de 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome
sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Amém? Amém. Olha só, o pedido que Deus faz a Abraão, que ele sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele disse que ia abençoar os que ele ia abençoar, e amaldiçoar os que ia amaldiçoar. Quem sabe Deus nos faz um pedido que para nós hoje é impossível. Porque assim, para muitas pessoas ali era um pedido impossível. Era um pedido difícil, porque aos 75 anos sair ali do convívio da sua família e ir para uma terra que ele ia lhe mostrar, não seria tão fácil. Para muitos de nós hoje, talvez Deus não faça esse pedido. Sai, cada um da sua casa e vai lá para Cauã e fica morando lá para dar apoio bem perto daquele irmão. Talvez ele não peça isso. Mas ele peça que vá lá e ore com ele, cante com ele, diga que está junto. No momento da oração, em casa está orando, entendeu? Hoje não é preciso você sair e fisicamente ficar lá, mas você ir e mostrar que está sofrendo com o sofrimento dele, isso aí é uma prova de fé. Amém. E a outra forma que Deus também nos pede hoje é quando ele diz que quer saber que o homem tem poder a ele, né? Diz que a maior prova de uma pessoa se trata do bolso. Já pensou quando Deus pede a você que você seja fiel no dízimo das ofertas? Quando Deus diz que você tira a primeira parte para Ele, seria muitos sonhos, seria deixar muitos sonhos de lado, para muita gente seria deixar sonhos de lado, para colocar em primeiro lugar Deus, envolvendo aí no dízimo e a oferta. Não seria isso uma prova de obediência? Não seria isso uma prova de fé, sendo obediente a esse pedido que Deus faz a cada um de nós? Sabemos que Abraão não lamentou, ele apenas obedeceu. Amém? Obedecer à ordem de Deus correspondia a ter confiança nele. Confiar que ele estaria à frente dos acontecimentos de sua vida. Então, ele apenas confiou. Se Deus me pediu, se ele quer que eu vá, então eu vou. E eu vou confiar que vai dar certo. Deus dirige seus filhos por um caminho que eles não conhecem, mas não se esquece daqueles que põem a sua confiança nele. Amém. Dessa forma ele não rejeita. Então, por mais simples que sejamos, mas se colocarmos a nossa confiança nele, ele vai estar conosco. Amém. Amém? Fé exige confiança na palavra e nos feitos de Deus. Porque lá em Hebreus diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Então, como eu vou dizer que tenho fé em Deus se eu não acredito que ele existe? Né? E Abraão, ele acreditava e ele tinha certeza que Deus estava no controle. E aí, quando Abraão obedeceu, Abraão confiou, e agora vem um momento em que Deus lhe pede uma prova ainda maior. Porque quando você dá o primeiro passo, demonstra para Deus, eu acredito, eu confio, sei que vai dar certo. Aí você pode estar pensando, não, então Deus agora não quer que eu vá lá para o meio do bem. Deus só quer que eu fique aqui mesmo. Né? Mas aí Deus agora faz um pedido mais difícil. E que pedido vocês acham mais difícil que Deus fez para Abraão? Do filho. Teria um pedido mais difícil que esse? Daria mandar o seu filho limpo para morrer por mim? Assim, né? Então, assim, esse não é um pedido fácil. E Deus chamou ele e pediu o seu único filho. E uma das provas mais difíceis que eu acredito ali para Abraão foi não contar para Sara. Né? Guardar um segredo. Porque nós que somos casados sabemos que não é fácil guardar o segredo do marido, né? Vice-versa, né? E você saber de uma coisa assim, e agora você não poder contar para o seu marido não é fácil. Você não poder contar para o seu esposo não é fácil. E agora você não posso contar isso para Sara, porque Sara esperou tanto para ter esse filho. Deus para esse filho agora pedir que eu sacrifique esse filho. Não, Sara não vai deixar. Imagina a angústia que corrói o coração de Abraão, mas na sua mente tinha uma esperança. Ele tem uma certeza que Deus ia prover, que Deus ia ter uma providência.
E aí ele só relata que ia subir, que ia ao monte, que ia lá, ia adorar, ia levar o menino, né, que ele tinha, vou levar o menino para adorar comigo, e meus servos, e vamos ao monte orar. E lá em Gênesis 22, no 13, conta essa história, que Abraão segue rumo ao monte com o seu filho, com os seus servos, e ali, quem sabe, todo tempo orando, Senhor, me ajude a confiar, porque ainda corri o risco de desistir, né? Que está vivo, e ainda pode qualquer hora desistir. E aí vai aqueles dois, eu acredito, andando em silêncio, e de repente o silêncio é quebrado, uma pergunta que doeu muito mais no coração dele, com certeza, porque na hora que o filho olha para ele e diz: pai, está aqui tudo, estou vendo tudo aqui, está a lenha, está o cutelo, mas o principal não estou vendo. E eu acho que Abraão já pensei que ele vai perguntar pelo cordeiro, e Abraão naquele momento disse: Deus proverá para si, meu filho. Amém? Amém. Então, irmãos, quando nós tomamos essa decisão de ser fiel a Deus naquilo que Ele nos pede, por mais que pareça impossível, nós precisamos ter essa confiança. Deus proverá para si. Amém? Deus provê algo extraordinário para cada um de nós, de forma que a gente não entende. Existem situações que a gente não entende. Eu já passei por uma situação, eu já passei por várias. Então vou contar só uma pequenininha aqui que foi assim, algo extraordinário. Em 2008, me surgiu uma enfermidade. E quando eu fui ao médico, o médico disse que eu tinha que fazer uma cirurgia de urgência. Eu fui hoje, meio-dia, e ele disse que eu tinha que fazer a cirurgia de urgência. O máximo que podia esperar era para amanhã, para outro dia. 7 horas já tinha que estar no hospital para fazer a cirurgia. E ele disse que não fazia pelo SUS. E essa cirurgia custava R$2.500. E ele olhou para mim e perguntou: qual é o seu plano? E a minha resposta foi: eu só tenho um plano de Deus na minha vida. Amém. 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 Ele disse: pois é, cirurgia R$2.500. E eu, naquele instante, eu baixei a cabeça, tinha uma irmã comigo, a irmã Elsa me acompanhava nesse dia. E de repente, Deus falou no coração daquele médico, eu me entendo, porque eu não lamentei, eu apenas disse que eu só tinha o plano de Deus na minha vida. Porque eles faziam particular e no instante perguntou qual era o meu plano de saúde. Eu disse: não, eu só tenho o plano de Deus na minha vida. Ele disse: depois eu faço a cirurgia por R$200. Amém! Amém! Oh, glória! E aí R$200 dá certo. E eu, ainda pela fé, eu disse que sim, porque eu ainda não tinha esses R$200. Mas de 7 horas da manhã eu tinha que internar para fazer a cirurgia. E eu disse que sim, dava certo. E aí eu vim de 2.500, né? E vim para 200. E aí eu fui para casa, fui para casa da minha irmã e liguei para cá, para Sul. Uma dificuldade, era orelhão, não era samba, não, era orelhão. Só sei que deu certa ligação. E logo cedinho um táxi, fui lá deixar esses R$200. Para a honra e glória a Deus, estou aqui hoje contando essa história. Então, é crer, né, confiar que Deus está no controle. Que Deus não desampara os seus. Nos momentos mais difíceis, nas horas que as provas são maiores, é naquele momento que Deus diz: fique calma. Deus fala, coração do médico, agora você não reclamei, não choraminguei, como diz ditado. Apenas disse: eu só tenho o plano de Deus na minha vida. Amém? Amém. Então, nos momentos difíceis, lembre-se, nós temos o plano de Deus na nossa vida. Se não for para esta vida, mas para a celestial, quem toma. Amém? Amém. A profissão de fé de Abraão deve ser correspondida com atos de fé. Isso requer coragem, determinação naquilo que se acredita. Abraão demonstrou isso quando esteve disposto a sacrificar seu filho Isaque para cumprir uma ordem de Deus. Então, sacrificar não era fácil, mas ele esteve disposto, porque ali era a ordem de Deus, era o que Deus estava pedindo, e ele daria tudo que Deus pedisse para demonstrar sua fé. O interessante é que quem faz esse pedido é o mesmo que sabe a dor de Abraão, porque Deus fez um pedido impossível, né, aos olhos humanos, mas Deus sabia que aquele sacrifício era algo forte, porque Deus já estaria com seu filho
para ser entregue para morrer por nós. Amém? Amém. Então, somente Deus poderia compreender como era grande o sacrifício do Pai ao entregar seu filho à morte. Porque ele sabia que seu filho Jesus estava vindo para essa terra. Ia ser morto por cada um de nós. Não ia ser fácil, mas por amor a nós, ele ia dar o seu filho. E Abraão, por amor a Deus, pela sua fé que ele tinha, ele foi até o monte, ao ponto de do céu bradar uma voz e dizer o quê? Abraão, não faça isso com o menino. E de repente diz o Espírito de profecia que Abraão viu um cordeiro amarrado ali entre os apóstolos. Amém, irmãos? Amém. Então Deus provê para nós o impossível. Porque era impossível, ali naquele mundo ia ter esse cordeiro de jeito se não fosse pela providência de Deus. Hein? A Bíblia também diz, O Espírito de profecia fala também, né? Na nossa unidade, olhou para trás e cordeiro Está preso, né? Pois é. Isto tem aplicação para nós que vivemos nesses últimos dias. Até que ponto estamos dispostos a entregar a Deus o que Ele nos pede? Até que ponto nós estamos dispostos a entregar a Deus o que Ele nos pede? Talvez o pedido que Ele faça para mim não seja para você. Talvez para cada um tenha um pedido diferente. Mas a pergunta é, até que ponto estamos dispostos a entregar a Deus aquilo que Ele nos pede? Vamos ver o que diz Hebreus, porque Abraão, ele tinha... O foco de Abraão era a visão do futuro. Ele não estava preocupado com as coisas daqui, porque ele sabia que aqui era passageiro. Mas o que Abraão mantinha o seu foco era na eternidade, era no futuro. E nós vamos ver aqui em Hebreus 11, 17. 11, do 8 a 10. Amém? Amém. Quem gostaria de ler? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como foi em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Então Abraão tinha fé no futuro, a esperança de Abraão no futuro. Muitos de nós estamos focando só aqui, né? Queremos uma casa nova, queremos móveis novos, queremos roupas novas. E aí parece que a eternidade vai durar tempos e tempos. Talvez Jesus não volte, como o irmão falou, talvez Jesus nem volte daqui a 20 anos. Daqui a 30 anos, talvez Jesus nem volte, talvez, né? Nós não podemos marcar data. Mas eu sei quando é que Ele vai me chamar para dormir no pó da terra? Porque Jesus voltou para mim na hora que eu dormi. Na hora que a pessoa morre, Jesus já voltou. E tem pessoas que não entendem. Como é que diz Jesus voltou na hora que eu morro? Porque não existe mais oportunidade de vida para mim. Se eu morrer selada, ninguém me tira do céu. E se eu morrer perdida, ninguém me leva para o céu. Essa é uma escolha que eu tenho que fazer na vida. Então, por isso que nós não devemos nos preocupar se Jesus vai voltar ainda esse ano, se vai voltar daqui em 2030, 2050. Mas é a nossa vida, é isso que marca a volta de Jesus. Quando a pessoa morre, selou, não tem mais chance nem de se perder, nem de salvar. A condição que ela morreu é aquela que permanece. Então, Abraão, ele confiou. Pela fé, ele confiou que Deus ia suprir a sua necessidade. Ele saiu da sua terra, foi bem sucedido, Deus agora pede um filho, ele vai até o fim, Deus proveu o cordeiro, porque o futuro dele, a visão que ele tinha era do futuro. A fé de Abraão também foi dimensionada para ver o futuro. O autor de Hebreus diz que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é arquiteto e construtor. Então, é isso que a Bíblia diz. Que o que Abraão se preocupava era com o que ele ia viver eternamente. Se vivesse 70, 80, 100 e poucos anos como ele viveu, mas não se compara com o que Deus tem preparado para nós. Verdade. Com a eternidade. Que o irmão
irmão da igreja que ele dizia assim, ele fazia a comparação da eternidade, não sei se alguém se lembra, que era o irmão Denilson. Ele dizia que se o beija-flor viesse de 100 em 100 anos tomar uma gota d'água do mar, quando ele vier secar o mar, que tem passado 1 hora da vida eterna. Tá para entender? Um beija-flor bebeu uma gotinha d'água, de 100 em 100 anos ele veio tomar gota. Quando ele secar o mar, é que tem passado 1 hora da vida eterna. Isso é a ilustração que ele inventou assim, para demonstrar que a eternidade não tem fim. É um começo, você entra aqui e não mais tem fim. Amém? Então era isso que Abraão tinha em mente. Que ele perdesse aqui os bens, a terra, sair de sua terra, deixar tudo para trás, ir para outra terra, deixar o seu filho, ali não importava. O que ele importava era o que ele tinha no futuro. Deus prometeu ao seu povo não estar neste mundo. E Abraão não teve nem sequer o espaço de um pé. Então o que Deus prometeu para nós foi que nós não vamos viver aqui eternamente. Nós estamos apenas preparando e sendo instrumentos para preparar outras pessoas para em breve estar com a eternidade. Amém? Lá em Atos 7:5 diz isso. Vamos ver. Que Abraão tinha um passo, não tem espaço de um pé aqui nessa terra. E a gente vê, e depois a gente vai saber por quê. Se diz que ele era pai de numerosa nação e diz que ele não tinha isso. Por que ele não tinha? Atos 7:5. Quem vai ler esse verso? Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele feito. Viu aí? Então foi para Abraão que Deus fez isso aí, que ele não tinha espaço de um pé. Sabe por quê? Ele tinha muitos recursos e dele fazia uso para a glória de Deus e para o bem dos seus semelhantes. Abraão tinha muitos recursos, ele pode dizer, essa casa é minha, né? Essa casa é minha, esse sítio é meu, essa fazenda é minha, isso aqui é meu. Mas sabe por que ele não tinha? Porque diz que ele fazia uso para a glória de Deus e para o bem dos seus semelhantes. Amém. A prioridade dele era ver as pessoas estabilizadas, ver as pessoas tendo o seu alimento. E aquilo, tudo que ele tinha, ele dedicou para as pessoas. Por quê? Porque ele aguardava uma pátria que tem fundamento celestial. Que Jesus preparou para ele e para cada um de nós. Oh, glória. Amém? Então, a fé dos últimos dias. Você se acha incluído nesse que tem fé nos últimos dias? Sim. Sim? Então, vamos ver Romanos 15:4. Amém? 15:4. Tem alguém que gostaria de ler? Davi está bem baixinho, Davi? Você está lendo bem baixinho? Sim, dá para você? Pronto, pode ler. Amém? Então tudo que foi escrito para que tenhamos esperança. A vida de Abraão, o que aconteceu com ele foi para servir de esperança para nós, servir de certeza que o mesmo Deus de ontem é eternamente. Amém? Assim como Deus cuidou de Abraão, toda a situação, tudo que ele pediu, Deus também está cuidando de nós. Amém. Nós que vivemos nos últimos dias da história devemos olhar para o passado e ver como os fiéis de Deus em todos os tempos vivenciaram situações difíceis, mas que pela fé foram vitoriosos. Amém? Ninguém viveu aqui, os fiéis, os mártires, aquelas pessoas, eles não viveram a vida de mar de rosa. Tiveram suas dificuldades, mas confiaram e foram vitoriosos. Amém? Assim é a nossa vida. Quando chega no sábado, chega todo mundo bonitinho, arrumadinho, mas só Deus sabe a luta que cada um tem em casa.
Só Deus sabe a luta do dia a dia, as dificuldades. Mas isso é motivo de perdermos a esperança? Não, isso é motivo de fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Como diz a palavra de Deus, no mundo tereis aflição, mas tende Bom ânimo. bom ânimo. Então, o que Deus quer dizer a mim e a você nesta manhã, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Você tem dificuldades, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu e nos dá a condição de vencer também. Amém? No caso de Abraão, sua fé foi caracterizada pela obediência, pela confiança e pela entrega total. Amém? Amém. A fé de Abraão foi caracterizada por esses 3 itens: sua obediência, sua confiança e sua entrega total. Porque dar um filho não é fácil. Passou anos e anos orando por esse filho. Quando nasce o filho, ainda vem errar, que foi o Ismael, né, lá. E de repente os seus, não será esse o teu herdeiro, não será esse o filho da promessa. E agora chega Isaac, e o Senhor diz, pronto, é esse o filho da promessa. E de repente Deus agora pede, me ofereça como sacrifício. E aí isso realmente Deus fez uma prova de fé para Abraão e ele foi mais que vencedor. Amém? Amém. Por isso que eu escolhi assim, vencedor a cada dia. Porque, irmãos, nós precisamos vencer a cada dia. Se acumularmos problemas para um ano eu vou vencer, isso aí fica pior. É melhor vencendo cada dia, buscando ao Senhor para vencer cada dia a dificuldade que ele sobrevém. Por isso Paulo foi claro ao dizer, os que têm fé é que são filhos de Abraão. Está lá em Gálatas, né? Que a gente leu no 3:7. Como igreja e filhos de Deus, devemos buscar o poder do alto para harmonizar nossa profissão de fé com a prática da vida cristã. E isso implica fé. Pronto, fé. É pela fé que nós vamos harmonizar a dificuldade que temos com a esperança de que temos e que um dia estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Amém. Porque como nós já vimos na lição, né, já foi pago o preço, não temos dúvida do que aconteceu, é verdade. Jesus está no céu intercedendo por nós, o Espírito Santo está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então a nossa salvação está garantida. Nós só precisamos ser como o servo Abraão, confiar que em breve estaremos com ele por toda a eternidade. Amém. Viver a fé de Abraão nos tempos finais significa colocar-se inteiramente no altar do Senhor. Isso envolve renúncia, sacrifício e coragem. Agora vem a nossa parte. E aí, você está renunciando a alguma coisa? Você tem sacrificado alguma coisa? Sim. Então você tem que ter coragem, né? E é justamente desse povo que Deus quer levar para o céu. Esse povo que renuncia, esse povo que tem sacrifício e que confia no Senhor que vai dar tudo certo. E Deus tem provado isso na vida de cada um de nós. Porque se a gente fosse pedir para você contar em que você tem sido provado, que tem sido vitorioso, aí cada um ia levantar a mão, eu disse, mas vamos deixar para outro dia, né? Hoje é só para provar que realmente Deus, pela graça de Deus, está à nossa disposição cada dia para sermos vencedores. Amém. Então a graça de Deus está à nossa disposição todos os dias para sermos vencedores. Oh, glória! Cada dia, como diz o hino. Amém? E aí nós vamos ler a palavra mais uma vez, vamos ver o que diz Abacuque. E pertinho de Sofonias. Abacuque 2:4. Amém? Quem vai ler Abacuque 2:4? Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta, não é reta mesmo. Mas o justo viverá pela sua fé. Amém. Então nós vamos ficar com a nossa mente em só uma parte do verso. Mas o justo viverá pela fé. Só nessa parte da Bíblia fala sobre isso, irmão Dalma?
Não. 5 vezes. Muitas passagens, 5 vezes. É. E Romanos fala que o justo viverá pela fé. E como nós sabemos, nós já estamos nesse tempo de viver pela fé. Né? Porque cada dia é uma dificuldade, cada dia é uma luta, mas o justo viverá pela fé. Se há um tempo em que se convém que cada pessoa que teme a Deus reflita seriamente, esse tempo é agora. Quando a consagração pessoal é essencial, deve ser feita uma pergunta: o que eu estou fazendo? E qual é a minha obra e missão desse tempo? O que eu estou fazendo? Qual é a minha obra e missão deste tempo? Para hoje nós já sabemos qual é a missão. Né? Hoje à tarde, a igreja vai sair para fazer a entrega das revistas, né, quebra do silêncio, e logo depois vamos a Cauã lá fazer a visita àquele irmão. E cada um tem as suas tarefas. Nós, na Central, nós temos visitado o hospital todos os sábados. Eu sempre gostei dessa área, eu sei que eu sou um dono de doença e cuidando de pessoas enfermas, e eu gosto muito dessa área. E a gente veja assim, muitas pessoas que a gente chega lá, teve um dia que o pastor foi, ele ungiu pessoas, por 2, 3 dias a pessoa descansou. Teve outra no Paraná, nós também fomos lá e ela foi ungida, também já adora o Senhor. E o meu esposo, antes da cirurgia, antes dele ter feito essa cirurgia que foi feita agora dia 5 desse mês, eu perguntei se ele ia se ungir e ele disse: você quer que eu morra? Se você quiser, o pastor vem fazer uma visita e vai ungir você. Perguntou se eu queria que você morra. Você quer que eu morra? Eu disse: não, porque eu já fui ungida 2 vezes, estou aqui contando a história, amém? Amém. E aí, ele não foi ungido, não foi ungido e agora se encontra, né? Não compreendeu e agora se encontra numa necessidade de fazer uma 3ª cirurgia e que não pode demorar e que está aguardando pelo sistema. Né? Por isso que eu peço que vocês olhem para essa situação, porque o médico disse que eu vou usar o sistema e segunda-feira ele ia entrar com uma pessoa, entrar em contato com a pessoa e pedir para ver se colocava ele logo para fazer a cirurgia. Então, é melhor confiar e deixar Deus agir, né, do que esperar do homem. De que lado eu estou trabalhando? Agora uma pergunta para nós ir para casa e refletir. De que lado eu estou trabalhando? Estou trabalhando do lado do inimigo, que é perdedor, ou estou trabalhando do lado de Cristo, que é vencedor? Amém? Deus diz que propôs a vida e a morte, mas Ele escolhe a vida para que vivas. Amém? Deus pede que nós façamos essa escolha da vida para viver e também de levar essa mensagem de vida para as pessoas que estão aí morrendo. É seu desejo de se dedicar cada dia à vontade de Deus para levar vida para as pessoas que estão morrendo? Se for esse o seu desejo, fique de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, aqui está o teu povo que ficaram em pé em resposta ao apelo do Senhor, de que precisamos ser instrumento de vida para a vida. Levar as pessoas que estão morrendo aí pelo orgulho, pelo pecado, pela ganância, pela miséria, sem esperança, Deus. E nós temos a esperança, nós temos a certeza, nós temos fé que em breve o Senhor vai voltar. Amém. Nós acreditamos que o Senhor quer nos usar como instrumento para levar essa mensagem a outras pessoas. Amém. Que não seja um empecilho nosso, Deus, que nada venha nos impedir de levar essa esperança. Sim. Queremos te pedir também que o Senhor tenha misericórdia daqueles que não acreditam. Como meu esposo, Deus, que já me viu em situações tão difíceis. Situação em que o pastor me fez a visita, me ungiu na minha casa. Eu acredito que ele até pensava que havia ser o fim, porque com 8 dias para a honra e glória do Senhor, quando ele me chegou e me viu numa igreja lá em Mossoró, as palavras que saíram da sua boca foram essas: irmão, você não morre mais não. Não entendi se ele pensava que ele ungiu para a morte, mas para a honra e glória do Senhor estou eu aqui contando essa vitória e cuidando de como já cuidei de muitas pessoas, e tenho certeza, Deus, que o teu poder habita em cada um de nós. Amém. Nos leva para casa com esse espírito, ó Deus, de fé, de confiança, de entrega total.
confiando que o Senhor nos guia a cada passo e que em breve nos dará o galardão a cada um de nós que aguardamos. Obrigado por este momento, perdoa nossos pecados. Nós te oramos essas bênçãos, agradecemos por